Então tá bem, irmãos, nós vamos para essa segunda parte, né? Eu coloquei tá bem pequenininha aqui, né? Mas não é o que nós fazemos, mas em quem nós cremos. Isso resume um pouco esse estudo que vai aí do versículo 11 até o versículo 33. Quando nós falamos da nossa salvação, não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que Deus fez. Não é o que nós fazemos, mas em quem nós cremos, que nós conhecemos e cremos. Agora, nós podemos ser do tipo grandes homens e Deus pequeno, ou nós podemos ser do tipo um Deus grande e homens pequenos. Eu acredito que muitos, para mostrar uma certa grandeza, eles colocam Deus num lugar pequeno, porque é assim que eles consideram a salvação e o próprio Deus, pequeno. Mas quando nós nos colocamos no nosso lugar miserável, pecadores que somos, então nós olhamos e podemos enxergar a grandeza de Deus. A eleição é assim. Quando nós pensamos, o apóstolo Paulo entrou nesse assunto a semana passada, falando primeiro de Ismael e Isaque, de como Deus ele colocou naquela família. Isaque é o filho da promessa. Não é todos os filhos de Abraão que são os filhos da promessa. Isaque é o filho da promessa. Eu digo a vocês que o Abraão amava muito Ismael. E provavelmente amou todos os outros também, inclusive o Amaleque. Agora, nós sabemos que Abraão sabia, e também Isaque, e nós sabemos hoje, o filho da promessa é o Isaque. Depois a Rebeca tinha gêmeos. Quer uma coisa mais junta do que gêmeos? Como é que vai escolher entre os gêmeos? Pois Deus desde o princípio disse, olha, eu amei Jacó e aborreci a Esaú. Mas são gêmeos. O pai amava mais o menino, a mãe amava mais a menina, o outro mais menor, não é? Então ficava assim, o pai amava o Esaú, a Rebeca amava mais o Jacó. E aí vem Deus e diz, antes de qualquer coisa. Olha, irmãos, pode passar aí, meu filho. A pergunta de hoje é essa: seria Deus injusto? Pelo que nós estamos lendo aqui no capítulo 9 e no versículo 11. Não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Talvez essa é a frase mais importante desse versículo. O propósito de Deus, segundo a eleição, ficar firme. E aí você vê assim, Deus dizendo, eles não tinham feito nada, eles não tinham nascido, nem eles tinham feito bem ou mal. E aí, continuando no versículo 11, mas não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito, o maior servirá o menor. Como está escrito, eu amei Jacó e eu odiei a Esaú. Então, Deus é injusto? Olha a outra tela, bem diante dessa palavra, seria Deus, meus irmãos, injusto? Há injustiça por parte de Deus? Deus olha e diz, eu amei Jacó, aborreci Esaú, mas pastor, nem mal eles tinham feito, ele não tinha feito nada, né? E aí, Deus escolheu um e desprezou o outro. É porque, irmãos, quando nós falamos assim, como está escrito no versículo 14, dá uma olhada. Que diremos, pois, que há injustiça por parte de Deus? Nossos olhos parecem serem melhores que os olhos de Deus. Deus não está certo não de fazer isso, de escolher um e desprezar o outro. O nosso coração parece ser um coração mais piedoso do que o coração de Deus. Os homens dizem, há injustiça por parte de Deus? Paulo responde, não, de maneira nenhuma, né? E qual é a razão para essa resposta de Paulo? Ele mesmo dá a resposta no versículo 15, ele diz,
Porque diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Essa é a resposta da razão de Paulo dizer: não tem injustiça. Deus se compadece de quem Ele quer, Ele usa de misericórdia para quem Ele quer. Resumindo, versículo 16, você olha aqui e diz assim: assim não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Coloca isso na sua cabeça. Eleição tem a ver com compadecimento e misericórdia de Deus. Como é que você pode entender isso dentro do plano eterno de Deus? Olha só, se você olhar, o Esaú ficou de fora. Deus é ruim, não é? Deus é ruim, o Esaú ficou de fora. É o que as pessoas pensam. Aí se você olhar só com essa resposta de Deus: eu vou me compadecer de quem eu quiser, e eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Agora, quando ele pega e salva o Jacó, ele está explicando uma coisa muito importante aqui. Não depende do que corre, nem do que quer. E antes ele disse, não por obras. Se você olhar o versículo 11, ele diz isso lá atrás, lá no final do versículo 11, não por causa das obras. Ou seja, quando Deus olha lá de cima, nós falamos isso no capítulo 1, 2 e 3. Todos os homens são injustos, todos os homens são pecadores, todos são maus, não há nenhum bom, nenhum sequer. Então, irmãos, todos nós merecemos o inferno, nós merecemos o inferno. Nós somos pecadores por natureza e pecadores por volição, por vontade. Não é só porque o Adão pecou e trouxe esse pecado para mim, que eu sou pecador. Não, isso é uma das razões. Eu sou pecador porque eu amo o pecado. Essa é a verdade. Nós erramos porque nós preferimos o pecado do que a vontade de Deus, mesmo depois de salvos. Então nós olhamos para Deus e dizemos assim: Deus é ruim porque Ele escolheu um e desprezou o outro. Você pode imaginar que Deus é compassivo, que Deus é misericordioso quando Ele salva um? É que os homens gostam mesmo sempre de acusar a Deus desde o princípio. Adão, o que você fez, Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu. O Senhor me deu isso aí, eu não pedi. Veja, nós estamos sempre prontos não só a acusar o nosso próximo, mas a acusar o próprio Deus. Será que nós podemos enxergar na eleição um Deus compassivo e um Deus misericordioso? Por que eu tenho que enxergar um Deus compassivo e misericordioso? Porque é isso que Ele escreveu. É isso que Ele está dizendo quando a gente pergunta por que Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. E Ele está respondendo: porque eu sou compassivo e eu sou misericordioso. Será que nós conseguimos enxergar isso e nós conseguimos crer nisso? Ora, meus irmãos, a eleição de Deus só ofende os grandes, nunca ofende os pequenos. Você sabia disso? Quando trata do assunto de eleição, quem é que se ofende com a eleição de Deus? Já pararam para pensar quem se ofende com a eleição de Deus? Bem, vamos lá. O Pedro, ele se ofende com a eleição de Deus? Ele fica perguntando: por que o Senhor escolheu um e não escolheu o outro? Por quê? Por quê? Olha, quando Pedro está diante de Jesus, ele olha para Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Então, meus irmãos, você vai perceber que as pessoas que ficam ali com raiva de Deus, perguntando para Deus, por que um e o outro não? Esses são os grandes, sabe? Não são pessoas pecadoras confessas, né? Por quê? Porque eles ficam rivalizando com a mente de Deus. Parece que eles são mais sábios e mais piedosos do que Deus. Deus é ruim para eles, porque eles dizem: Deus escolheu um e não escolheu o outro. Mas isso só vem de pessoa que acha que é melhor que Deus. A eleição, meus irmãos, ela nunca ofende o pecador confesso.
E é para os ofendidos que Jesus, que o nosso Deus, pode olhar e dizer essa palavra aqui, do versículo 16. Não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Ou seja, é como se Deus dissesse: a salvação de um pecador depende de mim e não do homem. É uma revolta para muitas pessoas, né? Porque eles ficam indignados, eles ficam aborrecidos completamente, eles se ofendem, porque Deus é um Deus compassivo, porque Deus é um Deus de misericórdia. Quando a pessoa fala há injustiça por parte de Deus, ele está dizendo: eu mereço e muitas outras pessoas merecem. Mas Deus está dizendo: não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de mim que se compadece. Portanto, a eleição serve para mim, para você, enxergar um Deus misericordioso e um Deus compassivo. É por isso. Então tem uma outra pergunta. Olha como é que as pessoas fazem pergunta, né? Versículo 18, né? 17, perdão, porque diz a Escritura a Faraó: por isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que em meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadecer-me-ei de quem quer, e endurecerei a quem quer. Agora, olha a pergunta do versículo 19. Você pode me dizer então, por que ele se queixa ainda? Quem é que tem resistido à sua vontade? Chegaram na seguinte conclusão: se Deus ele escolhe quem ele quer, então por que ele reclama que uma pessoa não recebe Cristo como Salvador? Eu faço outra pergunta. Quando é que Deus reclamou que um pecador não recebeu Jesus? Quando é que Deus está reclamando? Você percebeu? Agora, o homem reclama. Por que ele reclama? Não, Deus não reclama. Onde é que Deus está reclamando? Puxa vida, ninguém entregou a vida a Jesus. Não. Onde é que Deus está reclamando na Bíblia? Essa é uma pergunta que eles fazem. Tá? Da mente do homem, não do coração de Deus. Por que ele reclama então se ninguém é salvo? Qual que é o exemplo que Paulo está usando? O exemplo de Faraó. Porque a palavra de Deus diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Aí as pessoas falam: se Deus endureceu, então a culpa não é do Faraó, né? Bem, Deus podia ser, meus irmãos, assim, mais compassivo com ele mesmo, talvez, porque ele podia dizer assim: olha, vocês não sabem que o Faraó é ruim, que o Faraó é mau, que ele escravizou, que ele tentou matar todos os meninos, que ele tentou exterminar Israel? Deus podia dizer assim: o Faraó merece ir para o céu. Ele não podia dizer isso? E você, um cristão, ia levantar a mão e dizer: é verdade, abaixo o Faraó não merece a salvação, Deus estava certo, né? Ele não podia dizer isso? Mas Deus não disse isso não. Quando fala assim, olha, quando Deus mostrou o propósito dele lá com o Faraó, né, endurecendo o coração do Faraó, mais uma vez ele usa a frase, aqui, eu vou me compadecer de quem eu compadecer. Lá no versículo 18, logo eu vou me compadecer de quem quer e endurecer a quem quer. Então, mesmo com essa pergunta, por que Deus se queixa? Então, aqui, meus irmãos, mais uma vez, eu digo para vocês, quem é que está perguntando isso? Os grandes que dizem: por que se queixa então? Né? Deus não pode reclamar se alguém não crê, foi Ele que endureceu os corações, né? Quem pode resistir à sua vontade? Olha, uma pessoa que entrega a vida para Jesus, ele não fica com essas perguntas no coração. Uma pessoa que tem Cristo como Salvador, ele entende como ele é miserável, de que não merece nada. Na verdade, aí é uma briga de merecimento. Eu mereço. E olha, o fulano é muito melhor do que aquele que está na igreja, ele merece mais. Mas Deus, desde o começo, aqui no livro de Romanos, está dizendo: ninguém merece. Ninguém merece. Sabe, eles não fazem isso com os homens. Ninguém faz isso com os homens, mas faz isso com Deus. Você vai num orfanato,
E aí chega lá, alguém fala, eu quero escolher uma criança, né? Eu só posso escolher uma criança, vamos dizer lá. A pessoa vai lá e escolhe lá, né, a criança. E sabe, irmãos, mesmo esses artistas que vai lá na África e tal, e pega uma criança lá, todo faminto e coisa e tal, vira uma semideus ou um semideus por essa atitude. Veja só, ninguém vai questionar essa pessoa, por que escolheu esse e não o irmãozinho dele? Alguém faz essa pergunta? Não. Quando é homem com homem, ninguém faz essa pergunta. Mas quando é Deus, por quê? Porque eles não aceitam que Deus é misericordioso e compassivo na eleição. Eles não aceitam, na verdade, o propósito eterno de Deus da eleição. Por isso, é uma recusa a aceitar a vontade de Deus. Então, a resposta de Paulo é tremendamente dura. Lá no versículo 20, ele fala assim: quem é você, ó homem, para quê? Para replicar. Porventura a coisa criada, pode dizer a que criou, por que me formaste assim? Quem somos nós para fazer o quê? Para replicar Deus na sua forma de salvação. Quem sou eu? Quem é você? Olha, eu vejo muitas pessoas às vezes, né? Vamos dizer que uma pessoa chega lá, pinta a casa dela de um vermelhão, aquele vermelhão bem bravo mesmo, sabe? E você não acha que tem casa pintada de vermelhão, né? Bom, eu poderia olhar e dizer assim, por que não pintou de verde? Bem, a casa é dele, ele faz o que ele quiser com a casa dele, né? Quer pintar de vermelho, ele pinta, quer pintar de preto, ele pinta, quer pintar de amarelo, ele pinta. A casa é dele, né? Ele pode pintar do jeito que ele quiser. E aí ele pode olhar e falar assim, a casa é minha, eu faço o que eu quiser, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Só que nós, réis mortais, não podemos olhar para Deus e dizer assim, Deus, Ele sempre faz tudo certo, Ele sabe o que Ele faz. Então, Paulo está dizendo assim, você, criatura, você quer discutir com Deus a forma de salvação? Você quer discutir com Deus a forma de salvação? Não depende de quem quer, não depende de quem corre. Às vezes, irmãos, você vê, né, aquelas tragédias acontecendo, e tem um monte de pessoas correndo, os pais desesperados, tem 10 crianças ali, um pai consegue alcançar para salvar, e ele só tem 2 mãos, e só tem 2 filhos dele lá dentro. Qual filho ele vai pegar? Ninguém vai falar nada para ele. Ninguém. Olha que Deus faz muito mais do que nós, muito que a gente pode imaginar. Mesmo assim a gente se levanta para questionar e ficar replicando com Deus, em vez de olhar e dizer, Deus, o Senhor é um Deus sábio, compassivo, amoroso, cheio de misericórdia. Porque se dependesse de nós, meus irmãos, só ia para o céu as pessoas que a gente ama. As pessoas que a gente odeia não iriam para o céu. Fulano fez um mal para mim, inclusive você estava na lista do meu céu, eu estou acabando de te tirar, viu? Estou te tirando agora, né? Você estava aqui, estava marcado aqui no número 153, estou riscando, porque você brigou comigo, tá? E você não merece o céu. Não é assim que a gente faria? Ainda assim, não é só porque eu coloquei o nome dele não, né? É porque se ele fizer alguma coisa nesse intervalo, eu tiro. Esse é o ser humano, não Deus. O propósito eterno da eleição não funciona assim, né? Nós não conhecemos nem o nosso próprio coração, não conhecemos o coração de ninguém, que dirá poder olhar e dizer, o coração de Deus. Nós não conhecemos, irmãos. A eleição revela o quê? 2 coisas. Um Deus compassivo. Pergunta assim, o que eu mereço? Pergunte o que nós merecemos. Pergunte quem merece o céu. Aí você vai chegar nessa conclusão. Se Jesus morreu por mim, sendo eu ainda pecador, é porque Deus é um Deus misericordioso e compassivo. Quando você deixa de olhar o seu egoísmo e olha para a sua miséria e vê como Deus te salvou, você não tem outra palavra para dizer a não ser Deus é misericordioso e compassivo.
A eleição revela um Deus sábio. Agora, tirando, meus irmãos, toda aquela marcha, a gente podia pensar, Isaque e Ismael. Isaque foi o filho da promessa, mas até aquele momento ele não era melhor do que Ismael. Não existia. Ismael era uma criança ainda, nem nascida, e o Isaque nem era nascido. Deus não podia ter escolhido o Ismael ali e fazer dele o filho da promessa. Mas a gente fica pensando, né? Olha, o Ismael, ele teve também todas as chances, ele viveu muitos anos com o pai dele, para fazer o quê? Para ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Olha, o islamismo é de lá, só que o islamismo não é uma religião velha. O islamismo é uma religião jovem. Ela é mais jovem que o budismo, ela é uma religião mais jovem que o cristianismo. É uma religião relativamente jovem, que os ismaelitas adotaram aí no ano de 600, 700, depois de Cristo. Mas antes do Islão, que fala desse Alá, que é um povo que só tem sangue nos olhos, que quer matar qualquer coisa, antes era um panteísmo medonho. Era, sabe, o Deus da lua, Deus do sol, até hoje eles usam a lua, né? Nós temos a cruz vermelha, eles têm a lua, né? Por quê? Porque faz parte da base espiritual que eles vieram. Mas ele, meus irmãos, ele podia dizer, ó, apesar de eu não ser o filho da promessa, eu quero ensinar a palavra aqui para meus filhos. Eu fiquei tantos anos junto com meu pai, vendo ele fazendo sacrifício, clamando ao único Deus, o Deus Altíssimo, não é? Ele não podia... A mãe dele não conviveu quantos anos? Quantos anos, meus irmãos? Sabe quantos anos? No mínimo, aquela moça viveu com eles 23 anos. No mínimo. A mãe não podia ter ensinado a palavra de Deus? Ou continuado? Bom, não é por merecimento nem por correr. Agora você vê o Esaú. O Esaú... ele correu atrás da bênção, ele não correu atrás do Deus da bênção. Pouco se importava, quando a bênção chegou nele, ele falou assim, ó, fica com a minha bênção, mas não preciso não, né? Eu já tenho bastante coisa. Ele não entendeu. Ele não entendeu que a maior bênção é a presença de Deus na vida. E o Esaú desaparece completamente. Um dos últimos edomitas é aí a turma do Herodes, edomita. E nós sabemos o que o Herodes fez com o povo de Deus. Portanto, meus irmãos, olha, a eleição revela um Deus sábio. O que Faraó faria com Israel se Deus não tivesse matado o Faraó? Deus endureceu o coração dele. Mas olha, antes de falar que Deus endureceu o coração dele, ele já tinha feito muita coisa ruim, ele só não parou de fazer as coisas ruins. Ele já tinha mandado matar as crianças, escravizado. E, irmãos, se Deus não coloca a mão, ele estava lá no meio daquele mar para matar o povo de Deus. A mesma coisa quando nós falamos do Amaleque. Deus disse, olha, exterminai completamente Amaleque. Aí o Saul achava que ele era melhor que Deus, que o coração dele não era tão ruim quanto o de Deus. E deixou de escapar, né? Anos depois, um descendente, um sozinho, um amalequitazinho de nada. Como ele era o responsável, praticamente por muitas coisas que aconteciam naquele mundo antigo, ele fez uma lei para que o povo de Israel, os judeus, fossem completamente exterminados da face da terra. Umzinho. Então, quando você percebe, quando Deus fala, olha, eu vou compadecer pela minha misericórdia, nós só estamos olhando o lado do compadecimento e misericórdia no sentido de agradecimento. Mas olha, você olha a eleição, não é só compaixão, não é só misericórdia, é sabedoria de Deus. Lá no final, todos vocês vão entender, Deus, Ele é sábio, e nós confessamos um Deus sábio. Então, queridos irmãos, né, vasos de honra e vasos de desonra. Veja só,
no versículo 20, 21, 22 e no versículo 23, Paulo fala assim, olha, esse Criador, ele não pode fazer uns vasos para honra e uns vasos para desonra. Antigamente não tinha toda essa técnica, né, que nós temos hoje para fazer esses vasos tão diferentes, mas os vasos eram muito lindos e bem postos também. Só que o mesmo oleiro que fazia um vaso para encher a casa daquela senhora de flor, fazia um vaso numa espécie de um pinico. Né? Então esse vaso é para quê? Não, esse vaso aqui é para colocar flor. E esse aqui não, esse aqui é um pinico. Certo? É assim. Então Deus está falando aqui, olha, o oleiro ele faz um vaso para honra e um vaso para desonra. Tá certo? Colocando ali as questões agora no sentido de vaso. E esse princípio espiritual que nós temos, meus irmãos, no versículo 21 até o versículo 23, ele é muito importante. Vou ler aqui com vocês. Não tem poder o oleiro sobre o barro, para da mesma forma fazer vaso de honra e outro para desonra? Ou que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Olha como Deus é colocado aqui. Ele é colocado como aquele que suportou os vasos da ira, preparados para a perdição. No versículo seguinte, você vai ler dos vasos de honra. Versículo 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de honra, não, de misericórdia, tá? Aqui, vasos de misericórdia, para a glória que dantes preparou. Os vasos, eles tomam dois nomes diferentes, tá certo? Qual que é o vaso diferente? Nós temos um vaso chamado vaso de ira. O outro vaso é chamado vaso do quê? De bondade. O outro vaso é vaso de justiça. O outro vaso é vaso de misericórdia. Então olhe para o versículo 22. Está dizendo que Deus pacientemente suportou os vasos de ira. Tá? Deus pacientemente tem suportado os perdidos. Pacientemente. Muitas vezes você diz, por que Deus não mata esse camarada aqui? Às vezes eu fico pensando na maldade que existe em alguns líderes mundiais. E a gente fala, por que Deus não mata esse sujeito? Dá um infarto nele. Né? Deus pacientemente tem suportado os vasos de ira. Vírgula. No final, o que você lê no versículo 22? Preparados para a perdição. Há uma diferença muito grande do versículo 23, porque olhe para o versículo 23. Está dizendo que esses vasos são chamados o quê? Vasos de misericórdia. É porque sobre esses vasos, a misericórdia de Deus atuou. E o mais interessante é o final. Que de antemão eles foram o quê? Preparados. É o que está escrito aí no versículo 23. Olha lá. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para a glória já dantes preparou. Para a glória já dantes preparou. Então, o que, meus irmãos, eu creio que os vasos de misericórdia foram de antemão preparados. Agora, os vasos de ira não diz que foi de antemão preparados, apenas preparados. É muito importante a gente pensar nisso. Porque o inferno foi feito para quem? Para quem foi feito o inferno? Para quem? O diabo e os seus anjos. Só, meus irmãos, o homem ele vai para o inferno pelo seu merecimento. O homem vai para o inferno porque ele está ali condenado
pelo seu próprio pecado. Essa é a questão. Sobre ele está a ira de Deus, por isso que ele é chamado vasos de ira aí. E uma pessoa só vai para o céu, porque também sobre ele estava a ira de Deus, mas a misericórdia de Deus o atendeu. E aí então, meus irmãos, ele entrega a vida para Jesus. E ele não pode olhar, chegar lá no céu e dizer assim, ainda bem que eu busquei a salvação, né? A gente vê as pessoas dizendo isso. Duas portas, a de entrada do céu e a de dentro, né? Então você tem a porta, o lado de fora e o lado de dentro dessa porta. E vamos dizer que sobre a porta do lado de fora está escrito assim: vinde todos. Não é isso que está escrito na porta? Vinde a mim todos. E aí a pessoa pode ler claramente: vinde a mim todos, todos, todos. A porta está escrito todos. Mas o próprio Senhor Jesus, ele olha para os judeus. No capítulo 5 de João, versículo 40, ele fala o quê? Não quereis vir a mim, para terdes vida. As pessoas não querem ir a Jesus. Vinde a mim todos. Está lá, está escrito, na porta do céu está escrito, a porta está aberta. Aberta. É uma porta estreita, mas está aberta. É uma porta assim, bem, né, apertada, mas ela cabe todo mundo. A porta está aberta. Pois bem, uma vez que você entra lá dentro e você olha de novo, está escrito ali, lá dentro, né? O que vai estar escrito? Né? Bem-vindo, eleito de Deus. Ele vai descobrir que o plano da eleição, o Deus da eleição, colocou ele lá dentro. É por isso que a gente repete sempre aquela canção do livro de Apocalipse. Quando o João, ele pega aquele livro e ele não consegue, ninguém tem condições de abrir aquele livro e ler aquele livro, ele começa a chorar, porque no céu, na terra, ninguém é capaz. Aí vem o anjo e fala o que para ele? Para de chorar, meu filho, tem um que é digno. Quem que era digno? O Cordeiro, o leão, Jesus, aquele que foi morto. Ele é digno, ele vai abrir. Então, esse é o entendimento. Você sabe que você não merece e que alguém comprou a sua passagem para você entrar no céu. E essa pessoa que entende isso, ela sabe que Deus não é injusto. Ela sabe que Deus, ele não é mau pela eleição, pelo contrário. Ele vai olhar e dizer: louvado seja o nome do Senhor. Ninguém critica o Schindler por ter feito uma lista. Já pararam para pensar? Né? Ele virou herói. Ele fez uma lista e virou herói. E Deus nunca vira herói para aquelas pessoas que o acusam. Por que Deus não salvou todo mundo e coisa e tal, né? Ninguém quer, eu também não queria. Foi Deus, pela sua compaixão e misericórdia, que tocou no meu coração para que eu fosse salvo. Uma outra coisa, irmãos, que eu creio que é muito importante. A eleição, ela é ensinada na igreja. Querer ficar pregando eleição. Vamos dizer, eu estou num lugar aí onde eu vou fazer um culto evangelístico. Para que eu vou pregar eleição? Paulo, ele ensinava a eleição para as igrejas. Ele não ficava pregando eleição. Pelo contrário, tanto ele quanto Pedro falava diferente, né? Ia lá e clamava a Deus, falando que as pessoas deviam se arrepender dos seus pecados. A eleição é para uma pessoa que já entendeu que ele é salvo em Cristo Jesus, para ele não ficar arrogante, soberbo. Então, ensinamos eleição, não ficamos aí à torto e à direito pregando eleição. Isso não vai favorecer a causa do Evangelho. Jesus não disse: ide, pregai o Evangelho, pregai a eleição a todos. Não, ele não diz isso. Ele diz: pregai o Evangelho. O Evangelho fala da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus.
para que possamos encontrar os eleitos de Deus. Agora, quem são esses eleitos de Deus? Vamos terminar o nosso estudo hoje, né? Olha lá, né? Quem são os eleitos de Deus? Ele falou dos vasos de misericórdia, né? No versículo 23, e no versículo 24 ele fala assim: quem são esses vasos de misericórdia? Ele fala: somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Para acabar com aquela história, ó, o israelita, ele vai para o céu, o judeu, ele vai para o céu, o gentil, ele vai para o inferno. Paulo está deixando bem claro uma coisa aqui. Os vasos de misericórdia somos nós, tanto dos judeus quanto dos gentios. Tanto dos judeus. Aí ele trata de uma outra questão. Então quer dizer que os gentios que não buscava a justiça, encontrou, e Paulo explica lá, fala assim, é verdade, ele encontrou, mas a justiça que vem da fé, não das obras. E o Israel que estava lá na busca da justiça da lei, sim, pelas obras, né? Não alcançou. O que Deus está querendo mostrar aí, né? Meus irmãos, que ninguém vai se gabar diante dele. É isso que ele está dizendo. Capítulo 9 está mostrando, olha, o Israel é o povo eleito de Deus, não há dúvida disso. A salvação deles como nação tem um tempo determinado que ainda chegará. Mas hoje, um israelita que morre sem Jesus, ele vai para o inferno. O judeu que morre sem Cristo, ele vai para o inferno. Lá naquela guerra tem judeu, tem palestino. Amamos, oramos e clamamos pelo Israel e por Jerusalém, porque a Bíblia manda falar isso. Mas será que nós oramos pela salvação dos israelitas? Devemos. É o que Paulo começa a falar no capítulo 9. Ele diz, eu clamo pela salvação do meu povo. Mas eles estavam perdidos, sem salvação. Então, meus irmãos, não é porque é um israelita, não é porque é um judeu, não. É porque se tem ou não tem Jesus Cristo. Será que eles têm Cristo? Lá naquela guerra, dos dois lados. Quando morreu uma pessoa sem Jesus, inferno. Então você tem que orar pela salvação do povo de Israel, você tem que orar pela salvação do povo palestino, você tem que clamar para que Deus salve aquelas almas. E aí, depois de salvas, que alguém ensine para elas, olha, você é um salvo, você é um eleito de Deus, né? E ele vai ter aquele agradecimento profundo a Deus por ter sido um eleito de Deus. Infelizmente, como diz o último versículo aí do capítulo 9, Israel tem tropeçado nessa pedra chamada Jesus. Quem é Jesus para eles? Jesus, para o israelita, não é praticamente ninguém. Não é ninguém. Seria um rabino, mas um rabino bem abaixo, até mesmo de Gamaliel, que nós temos na Bíblia. Para eles, Jesus talvez não alcance a altura de Gamaliel. Eles têm os seus escritos e estudos de grandes rabinos, menos de Jesus. Eles não consideram. O islamita, que está lá também, eles dizem que Jesus é um profeta. Não, Jesus é um profeta, Mas nem se compara com Maomé. Eles não ouvem Jesus. Porque se eles ouvissem Jesus, Jesus disse o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eles estão lá do Velho Testamento, a espada. Você vai crer em Maomé? Não, arranca a cabeça. Você vai crer em Maomé? Eu não quero ficar com a minha cabeça, né? Então, oba, põe um turbante nele aí, né? Coloca um véu, deixa só os olhos da mulher dele aí à vista. E vamos continuar a nossa fé. É assim que acontece. É diferente. O irmão Félix, ele contava como ele entregou a vida para Jesus. Ele vem de uma família árabe, Félix Rassi, libanês árabe. E ele na escola dominical, a professora, um dia, uma prima, uma irmã mais velha, começou a namorar um cristão lá e levou ele para a escola dominical.
E lá a professorinha, como você, professorinha. Ele criança ainda, criança, 7, 8 anos naquela época. A professora disse assim: olha, Jesus, ele não salva as pessoas pela espada. Né? E ele conhecia a história ali dos islamitas da espada. Né? Ele salva as pessoas pelo amor. Aquilo ficou no coração dele. Né? Olha a diferença. Um, para se converter, espada. O outro, a fé, o amor. E com 13 anos de idade, ele entregou a vida dele para Jesus. Ficou com aquilo na cabeça. Ele, para contar para o pai dele que ele ia ser batizado, foi um dilema muito grande. Como é que ele vai explicar para o pai dele: pai, eu vou ser batizado numa igreja cristã? Olha que dilema. Por isso, meus irmãos, agradeça a Deus por ser um eleito dele. Nunca pense que Deus é ruim, porque olha lá, fulano, que nem Jacó amou, Esaú não amou. Isso é pergunta de quem se acha grande do que Deus, mais sábio do que Deus. Só abaixe a sua cabeça e diga: Senhor, muito obrigado. O certo era o Senhor se afastar de mim, porque eu sou um pecador, mas eu preciso do seu socorro, da sua salvação. Muito obrigado.